Bom, boa tarde. Eu vou começar a palestra aqui. Bom, o tema da palestra aqui é a escalabilidade do Moodle na nuvem. Minha ideia, só para... Quem são técnicos aqui? Estou no lugar certo. Quem não é técnico? Vocês estão no lugar certo também. Minha palestra ela não é... Será? Minha palestra ela não é tão técnica, mas o objetivo aqui é mais mostrar possibilidades de deixar uma infraestrutura de Moodle automatizada, escalável de forma um pouco automática, para a gente não ter que ter uma equipe grande de TI ou muitos servidores ou qualquer coisa desse tipo. Bom, meu nome é Gabriela, hoje eu trabalho na ForLinux, sou diretora de operações lá, então uma das minhas responsabilidades é manter a infra que nós temos de Moodle para os cursos da ForLinux, como também garantir os projetos de Moodle que a gente entrega para os clientes. Praticamente a minha função lá é deixar a coisa toda funcionando, tanto interno quanto para os nossos clientes. Minha carreira toda é baseada em plataforma open source. Tá? E como falei, sou bem técnica e tenho algumas certificações. Bom, quem é a ForLinux? A ForLinux é uma empresa de 15 anos no mercado. Ela é uma empresa de consultoria Linux. Ela é filosofia open source, a gente presta serviços implementando tecnologias open source, customizando na área de desenvolvimento. Mas ela também tem uma caixa que é área de treinamento. E lá nós temos um catálogo de uma média de 30 cursos, nós oferecemos os cursos tanto presenciais quanto EAD, usando plataforma Moodle. A ForLinux foi pioneira em ofertar curso de Linux EAD. Qual que é o objetivo da palestra? Mostrar que flexibilidade, automação e redução de custo é o nosso desafio. É o desafio da ForLinux, imagino que é o desafio para a maioria de vocês que são da área técnica e de toda a área de desenvolvimento com a área de operações. É mais ou menos para você conseguir ter flexibilidade e automação, a ideia é que você integre muito bem essas áreas. Principalmente porque, falando em Moodle, eu acho que não tem ninguém aqui com experiência de instalar o Moodle, instalação padrão, e ofertar ele para os seus alunos, para os seus clientes e assim por diante. Hoje, quando a gente fala de Moodle, por ser uma ferramenta open source, a gente também, atrelado a essa tecnologia, a gente vem com todo um trabalho de customização, de modelagem, e isso, a nível de código, eu vou até, se der tempo aqui, mostrar algumas coisas particulares que a ForLinux fez, por exemplo, para atender a demanda dela. Tudo isso a gente deixa centralizado, tudo num servidor só, num repositório de versionamento, assim por diante. Bom, qual que é a necessidade, na minha visão, óbvio, ou na visão da ForLinux, a necessidade de um ambiente de EAD, especificamente falando de Moodle? O ambiente precisa ser 24 horas, ele tem que ser disponível 24/7, porque quando a gente fala de EAD a gente não tem a limitação de tempo e espaço. E não sei se vocês têm essa preocupação, nós temos de saber os picos de acesso. E geralmente se dá após o horário comercial. Fico às vezes impressionada de entrar no nosso ambiente 3 horas da manhã, tem gente conectada lá fazendo curso, porque é o tempo da pessoa. Hoje a gente está numa era que o pessoal é mais noturno do que diurno. A gente tem empresas que têm horário flexível para o cara chegar mais tarde. Então, o seu ambiente precisa estar lá disponível 24/7. Ele precisa de atualizações constantes. A gente, até um tempo atrás, a gente tinha uma rotina de atualização do Moodle semestral, anual, era sempre em paradas de férias ou qualquer coisa do tipo. Até nos nossos clientes, a gente atende muita escola, instituições acadêmicas, faculdades, que tinha uma certa rotina de se atualizar o Moodle, às vezes uma vez por ano, geralmente no final do ano, que é uma férias mais extensa. Com uma infra flexível, na nuvem ou em data center local, automatizado, essa atualização ela consegue ser, por exemplo, semanal, em intervalos de finais de semana ou qualquer coisa do tipo, onde você pode atualizar um dos seus nós, validar e aí depois atualizar o outro, e aí totalmente adepta à filosofia open source de se ajudar. Então o mundo evolui muito rápido.
Gerenciamento de carga. Uma coisa é você falar que você tem uma demanda de 460 mil pessoas, alunos, colaboradores. Outra coisa é a sua carga mesmo, os seus picos de acesso. E não chegam nem a talvez um terço desse tamanho. Você saber muito bem gerenciar a sua carga para que você possa escalar conforme a sua demanda, não conforme uma perspectiva de talvez vai entrar 15 mil alunos aqui. A Forlinux hoje ela não trabalha dessa forma. A gente vai crescendo conforme a gente sente que o servidor tem alguns thresholds para colocar, a gente sente que o servidor está sentando, vamos dizer assim, ou está decaindo a performance para o aluno em vários parâmetros de monitoração, eu vou auto-escalando esse cara para que eu não tenha que pagar uma infraestrutura que eu nem sei se realmente eu vou precisar. Controle de plugins, é o que eu falei, o Moodle ele precisa ser customizado, alguns plugins provavelmente vocês têm próprio, outros vocês vão baixar da comunidade do site moodle.org, e lá tem uma gama de plugins muito boa para a gente usar, e controle de customizações, ou seja, todos os plugins que você porventura customizou ou criou seus plugins, você tem que ter um controle disso, se você vai liberar para a comunidade ou se você não vai por algum motivo específico da sua instituição, você precisa controlar tudo isso. Para mim, um ambiente Moodle é um cara que atende, em qualidade, é um cara que atende a esses 5, né? Backup e monitoramento, que não pode fugir dos pré-requisitos. Legal, mas como criar esse ambiente? Eu sei a necessidade, é o meu caso, por exemplo, você pode estar pensando agora que é realmente a minha necessidade, mas e aí, o que eu faço em relação a isso? Vou tentar passar aqui um roteiro, vamos dizer assim, de como a gente chegou no ambiente que a gente tem hoje lá na Forlinux e nos nossos clientes. Quando a gente fala de ambiente escalável, eu costumo falar, comece pequeno, ninguém começa com uma demanda, algumas situações acontecem, mas ninguém às vezes começa com uma demanda de milhares ou milhões de acessos. Você começa, sei lá, você está numa universidade, a gente teve a oportunidade de iniciar o EAD em algumas instituições acadêmicas, você começa, tem toda uma fase cultural das pessoas aderirem àquilo, e aí você vai crescendo, os professores, para pôr material lá dentro e assim por diante. Então, comece pequeno, mas pense grande. Na hora que você vai implementar uma infraestrutura de Moodle, não dá para você colocar tudo no mesmo servidor e não segregar algumas coisas importantes para que você, lá na frente, consiga escalar. Então, como é que é uma infraestrutura de Moodle? O Moodle, ele tem, eu costumo dividir, ele tem a aplicação, que é uma aplicação PHP, que pode estar dentro de um Nginx ou de um Apache, não importa. Ele tem o banco de dados dele, que é essencial, você pode colocar em MySQL, MariaDB, enfim. E ele tem uma parte que chama Moodle Data, que também é tão importante quanto o banco de dados, que é onde fica todo o material palpável, vamos dizer assim, PDF, um vídeo, uma imagem que você coloca, né? Informações de cadastro do aluno, de turma que ele está cadastrado, ficam no banco de dados, mas toda a parte de material que você faz o upload no Moodle e disponibiliza lá, um arquivo SCORM, por exemplo, fica no Moodle Data. Então, quando a gente fala de pensar pequeno, Gabriela, eu precisaria começar numa infraestrutura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores? E você começar pequeno? Não, você não precisa começar com 6 servidores, mas é importante você conseguir segregar duas camadas. A camada de proxy, load balance, que é o cara que vai ter a inteligência para fazer a sua análise de sobrecarga e você vai crescendo na lateral aqui, um crescimento horizontal, não estou dando conta de 1000 acessos, vou aumentando, não estou dando conta de 15 mil acessos, eu vou aumentando. Eu já tenho um load balance aqui que vai estar apontando para um nó ou para 5, porque você já teve que começar grande. E esses servidores aqui são caras que não precisam, aí dependendo muito do cenário, né? Vou tentar ser um pouco mais simplista aqui. Mas esses caras aqui, a ideia é que eles não precisem crescer horizontalmente, porque eles não estão ali recebendo as requisições do seu usuário. Pensando num data center local, você colocaria esses servidores ou Docker, VMware,
Zen, enfim, ou máquina física propriamente dita, mas o mais importante é a configuração do seu Moodle aqui. Ele está apontando tanto para um banco de dados fora da máquina, quanto o Moodle Data em Cluster FS, para que eu consiga, né, ter uma clusterização de file system e eu exportar nos meus nós. E ele precisa ter toda a parte de cache num servidor centralizado, em cache, por exemplo. Você poderia até usar os serviços da AWS, que já fazem isso para você. É importante que você configure o seu config PHP aqui do Moodle de forma que ele consiga segregar. Qual é a importância do servidor main cache? Se eu tenho 4 nós, ou 3 nós, ou 10 nós, o meu servidor main cache ele estaria ali responsável por controlar as sessões dos usuários, para que se eu perca algum dos nós, ou o meu load balance sinta uma certa sobrecarga em um e passe, a sessão, para que o usuário não tenha que perder um simulado que ele está fazendo ali e ainda não clicou em enviar, ou se ele está assistindo uma videoaula e precisa relogar o usuário, é importante que a sessão dele fique sendo gerenciada. Aqui no crescimento, que é o maior dor do Moodle hoje, né, que são as requisições web, se você tem um load balance aqui, você garante. Para que você começar escalável, é importante que você segregue. Mesmo que você for segregar em uma única máquina, imagina que você tenha o HTTP Proxy, o Nginx, alguma coisa do tipo, ou até o próprio load balance da AWS, você cria o seu servidor HTTP e nessa mesma máquina você coloca o seu main cache. Você pode começar assim, o importante é você já deixar segregado. Depois, se você quiser desacoplar o main cache que estava aqui, que era um servidor só, e jogar para uma máquina separada, para que ele consiga gerenciar os 4 nodes que você tem aqui em cima, é totalmente passível de ser feito. Seu banco, se ele já nascer em outra máquina, a gente tem empresas, por exemplo, instituições, que o Postgres e o Moodle Data está num único servidor, porque não existe uma necessidade tão grande de isolar os dois em 2 máquinas separadas. Então eu tenho um servidor que chama Data lá, que é todo dado do Moodle importante, porque isso aqui, você simplesmente, se você perde, você instala de novo, faz um deploy novamente, e você apontando para esses 2 caras, você está com o seu Moodle lá protegido e íntegro. Então tem algumas situações que você pode unificar isso aqui numa mesma máquina. A gente sempre começa, no mínimo, com 3 máquinas. Um HTTP Proxy, para ele conseguir já ter a brincadeira de escalar. Um servidor lógica de escalabilidade, pensando mais em AWS. Então, eu trocaria aquele mod proxy ou LVS, a tecnologia que você quer usar de open source, colocaria um Elastic Load Balance da AWS, né? Não sei quem já teve oportunidade, mas 3 cliques ali você já faz um Load Balance apontando os seus EC2. Aí você tem EC2 que podem ser multi-AZ, né, para você ter aí a disponibilidade. Você sobe EC2, esse cache aqui, você pode até subir um EC2 ou pode usar o próprio serviço da AWS. E ao invés de você ter um EC2 com banco, também pode ser, a gente tem alguns cenários dessa forma, para conseguir fazer tanning de sistema operacional e tal, já que o ANDS não deixa, mas óbvio que a AWS faz isso muito bem. A gente joga o banco de dados no RDS, que também é o banco de dados, é um serviço de banco de dados da AWS. Subindo aqui, uma outra possibilidade era você usar o Route 3, que é você ter um DNS com uma inteligência melhor. Para instituições, a gente não tem tantos casos assim, porque seria mais, a vantagem disso seria mais para instituições que acabam atingindo mundialmente falando, porque aí você tem uma inteligência de ter servidores em São Paulo, um EC2 em São Paulo, um EC2 na Virgínia, um EC2 mais ou menos igual o Netflix faz. Aí você consegue, pelo Route 3, que é um DNS, é um serviço de DNS da AWS, você consegue responder para aquele cliente o servidor que tem rota menor para não errar tanto a parte de link, né, de comunicação entre cliente e servidor. Então, independente de você usar uma infraestrutura in loco, né, que a gente fala no seu data center, ou você já pensar em Moodle na AWS, a ideia, o pensamento é o mesmo. A ideia é que você segregue, na AWS você ganha toda a excelência de serviço prestado pela mesma, né? Mesmo ela garantindo, a gente tem ambiente na AWS que usam. Tem 2 serviços que ela tem, que é o CloudWatch,
que é um servidor, é um serviço de monitoramento, ele vai monitorar suas instâncias, tranquilo, os apps atende perfeitamente se você tivesse um ambiente dentro de casa, vamos dizer assim. Mas o mais legal é a integração que eles fizeram do CloudWatch com o AutoScaling. Você tem a possibilidade na AWS, e a Forlinux usa isso, porque é o que eu falei para vocês, os nossos picos são sempre à noite, os nossos cursos, como são cursos corporativos, nós temos uma demanda a partir das 6 horas da tarde. Né? Eu até tenho turmas matutinas, turmas de finais de semana, mas o nosso pico é das 6 às 11 da noite, às vezes até a meia-noite. Então, o que eu faço lá na Forlinux, falando do caso da Forlinux especificamente? A gente tem outra instituição, por exemplo, que o pico dela é durante a aula, porque eles têm um colégio muito grande lá em São Paulo. Eles têm dinâmicas de sala de aula que vai todo mundo para o laboratório, os alunos fazem uma prova ou um exercício dentro da plataforma Moodle. Então, o pico desse colégio é dentro do horário lá, matutino ou vespertino de ensino. Mas a integração desses dois caras aqui é muito interessante porque você pode configurar disparos no seu CloudWatch para, por exemplo, falar, olha, quando os meus servidores estiverem numa capacidade de 80% de processamento, ou ocupando tanto de memória, ou até X requisições Apache, ou não sei quantas requisições simultâneas, você pode criar gatilhos que você fala para a AWS. Quando isso acontecer, brota um EC2 aqui, um outro módulo do Moodle. Se você está trabalhando todo segmentado, ele surge um EC2 aqui para aquele seu momento de pico, e a regra do autoscaling e quando baixar essa performance para 60, mata aquele servidor. E aí eu paro de pagar aquele servidor. Então esse é o melhor cenário. Por isso que eu falei que eu fiquei curiosa em relação à palestra passada, porque eu queria saber se eles tinham alguma inteligência desse tipo. Como eles estão usando uma infraestrutura de uma instituição pública, eu imagino que seja data center local. Ela não deu tantos detalhes assim, até vai ter uma palestra aí da equipe técnica deles falando sobre isso. Mas lá na AWS é muito inteligente isso. Então eu tenho, por exemplo, Forlinux, vou passar o caso da Forlinux que é bem mais fácil. Eu tenho um servidor EC2 ligado durante todo o meu horário, da 1h da manhã até as 6 da tarde. E à noite eu tenho situações, finais de anos, a gente tem bastante férias escolares, o pessoal procura bastante curso. Eu chego a ter até às vezes 4 instâncias de EC2 que elas nascem e morrem sem eu precisar ficar me preocupando se eu vou pagar a mais ou pagar a menos, porque está na AWS, está em dólar, e a gente tem uma desvantagem aí em relação ao Brasil, né? A AWS é maravilhosa, mas eu não sei vocês, a Forlinux deve ter ficado na sua cabeça. Como é que eu subo uma máquina aqui, subo outra máquina aqui, sem alguém ter que ir lá, configurar, instalar um Apache, fazer o deploy do Moodle e configurar o banco e configurar o Memcache e tudo desse tipo. Não dá para pensar em escalabilidade se você não pensa em ambientes com gerência de configuração, né? E aí eu sempre falo, controle e padronize tudo. Ou, no caso da Forlinux, que a gente usa Puppet, puppetize. Mas não necessariamente que você precise usar o Puppet. Você tem N softwares aí representando, até na comunidade open source, não dá para você ficar brincando de clonar máquinas. Se você quiser fazer isso automaticamente, não dá para você ficar esperando alguém preparar uma máquina para você conseguir colocar ela dentro lá do seu proxy para ela, de fato, conseguir começar a dividir carga com as outras máquinas. Automatizar tarefas, vocês vão ver aqui um ambientezinho legal que a gente monta, maior controle e integridade. Hoje na Forlinux, a infra de EAD da Forlinux, que é a infra Moodle, eu não tenho analista fazendo um SSH. Não tenho analista hoje na infra EAD da Forlinux colocando a mão no terminal. Tudo é feito via deploy automatizado com Jenkins, Git e Puppet. Eu vou mostrar aqui um cenáriozinho. E velocidade nas mudanças. Se você tem tudo padronizado, você tem rotinas de rollback, você vai e volta muito fácil. Ok?
Legal, você tem gerência de configuração, está tudo padronizado. Controle a versão de tudo, para que você consiga fazer rotinas de rollback, ou você consiga ofertar diferentes versões de Moodle. Eu não sei se vocês trabalham em empresas que ofertam Moodle como serviço. A gente oferta. Às vezes eu tenho Moodle 3.0, mas eu tenho uma instituição que ela customizou um plugin lá na versão 2.8. E aquele plugin não foi alimentado ou mantido para a versão 3.0. Então eu tenho clientes, por exemplo, que por mais que o Moodle esteja na versão 3.0 ou 2.9, quem está usando ainda 2.9, eu ainda tenho clientes travados, às vezes, por plugins que usa em versões antigas. Então é importante ter o controle aí de versão. E a gente acaba usando o GitLab, né, para fazer isso. Aí você fala assim, mas não tem o GitHub, o Moodle já não libera lá no GitHub, a maior parte dos plugins da comunidade não estão no GitHub. Sim, vocês vão ver que o nosso processo aqui, a gente vai no GitHub, pega, traz para dentro de casa no nosso repositório, customiza para as nossas necessidades, né? Por exemplo, faz toda a parte de configuração do config PHP, a gente tem alguns plugins que a gente já instala via Composer, e aí, então a gente mantém todo o repositório do nosso ambiente de EAD dentro de um repositório Git e a gente gerencia com a interface GitLab. Então, se você olhar aqui na lateral, eu tenho... Esse aqui foi o que eu criei agora para tentar mostrar para vocês. Mas eu tenho alguns Moodles lá dentro da For Linux, né? Esse hackertinho é uma marca da For Linux e tal. E aí eu tenho algumas coisas, isso aqui é a customização do nosso tema, checklist é o plugin que a gente usa. Esse é o nosso próprio tema, que ele usa como dependência do Bootstrap. Esse Welcome é uma coisa bem específica da For Linux. O OneTopic, que eu acho que vocês conhecem, a gente usa para habilitar tópicos por aba. Hotpot, que é um dos pluginzinhos aí mais famosos para fazer joguinhos e tal. Esse roteiro também é uma coisa bem específica da For Linux. Então eu guardo toda a minha customização de Moodle dentro de um repositório Git para ter todo o versionamento. Então, enquanto o meu programador, meu desenvolvedor está lá customizando, eu estou com o meu ambiente de produção. Ele coloca em homologação, validou, ele aplica em produção. Automatize, né? Pipeline de entrega. Aqui é basicamente o Jenkins. O Puppet, ele automatiza para você. O Git, ele controla a versão. O Jenkins, ele é o que a gente chama de servidor de integração contínua. Ou seja, ele vai fazer toda a inteligência de ordem que as coisas têm que acontecer. Ou em que sequência, primeiro homologação, passou em homologação, eu vou aplicar em produção. Então o Jenkins aqui a gente usa para ele ter toda a inteligência de gestão do nosso ambiente de EAD. Eu vou abrir a telinha do Jenkins aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos a lógica de você ter um ambiente que funciona totalmente sem precisar de intervenção humana. O que é o resultado dessas 4 itens que eu falei? Aqui é mais ou menos um fluxo de atualização ou de instalação de Moodle, que funciona hoje na maioria dos nossos clientes e na For Linux. A gente tem aqui o repositório oficial do Moodle, né? E eu tenho um servidor de homologação. Quando eu vou lá no Jenkins e peço para ele criar um Moodle novo, quero criar outra instância de Moodle lá, a gente tem às vezes produtos e marcas diferentes que têm instâncias de Moodle específicas. Né? Eu vou no meu servidor de homologação e falo, quero fazer um deploy de um Moodle novo. Aí ele vai lá, vai entrar no repositório, você fala a versão de que Moodle você quer, ele não vai partir do princípio de pegar sempre a mais nova, porque a gente tem essas particularidades às vezes, de cliente precisar da 2.8. Tem cliente em 2.8 ainda, tem um cliente em 2.7. Graças a Deus a gente não tem cliente em 1.9. Não sei se vocês já tiveram o trabalho. Ele já faz a configuração do VirtualHost do Apache, ele já vai lá no meu load balance e já coloca que esse cara entrou, mais um cara dentro do... Ele só não vai hoje no nosso servidor DNS porque não é um cara que eu acesso fisicamente, né? A gente usa alguns servidores DNS nossos já estão em registro BR mesmo, e você gerencia por lá. Ele vai, pega, traz para dentro de casa a versão que você pediu via Git clone, né, quem já está acostumado tecnicamente, e gera o servidor de homologação. O Git ele só traz os fontes, né, a aplicação Moodle.
Mas para a aplicação Moodle funcionar, eu preciso criar um banco de dados, eu preciso instalar uma parte, eu preciso verificar se todos aqueles pluginzinhos do PHP estão funcionando e tal. Tudo isso é feito com checagem do Puppet. Então o Jenkins, ele vai lá e chama o Puppet tem um manifesto de instala a parte, verifica se a parte está instalada, faz um exec adicionando um virtual host novo e pronto, eu tenho o servidor de homologação funcionando, vou lá na minha URL e já coloco, só concluo a instalação do Moodle, que é pôr a senha do admin, pôr o nome do site, quem já fez instalação de Moodle vai lembrar. E aí ele já está ali com uma carinha padrão do Moodle. O mais legal desse processo de automatização é que você, uma vez, a inteligência do Jenkins, né, uma vez eu tendo um composer já pré-definido, eu quero instalar o hotspot, o OneTop, o meu tema customizado, o roteiro, o welcome, que são algumas coisinhas que a gente tem. Na hora que eu peço uma instalação de Moodle novo, eu posso pegar um composer e falar, eu quero todos esses caras, ou eu quero só 2 desses caras, ou eu quero outros plugins. E aí ele vai, através de composer, pegando esses plugins. Ok? Aí, o Jenkins, depois que ele fez isso aqui, instalou esse cara, você pode, gostou, deixou o ambiente de homologação validado, você vai lá no Jenkins de novo e fala, agora eu quero fazer um deploy para produção. O que ele faz? Ele vai, pega exatamente a versão que você jogou no ambiente de homologação, ele salva no repositório local com todas as particularidades, vamos imaginar que você colocou ali, as customizações, ele joga no repositório local, que seria esse cara aqui. Opa! Esse cara aqui, ele joga aqui, por exemplo, Moodle Event, eu chamei de Moodle Event, uma instância de Moodle, e aí ele vai e faz deploy em produção, que acaba sendo um pouco mais simples a nível do processo de deploy, porque eu vou pegar do meu repositório local e já está tudo aqui. Mas o Puppet tem que atuar aqui também para criar a base de dados e tal. O que é importante desse cenário? Eu criei 5 cursos aqui, cadastrei 30 alunos, é meu ambiente de homologação. Quando eu fizer deploy em produção, ele vai clonar o ambiente de homologação e jogar em produção? Não. Ele está garantindo a aplicação, a infraestrutura idêntica de homologação. Mas quando você chega aqui, é um Moodle zerado, para aí então você criar seus cursos, qualquer coisa do tipo. Então ele não clona a máquina e joga para o ambiente de produção, até para que você tenha total liberdade de homologar mesmo, criar um curso, testar um pouquinho e tal. É isso aqui mesmo, ele vai mandar a infra inteira idêntica para cá. Então você tem tanto ambiente de homologação quanto de produção, uma infraestrutura idêntica. Dados, aí é de cada ambiente. Ok? Bom, é mais ou menos isso. Queria ser bem rápido para tentar fazer uma demonstração aqui com vocês. Eu estou usando o 3G do meu celular para estar na VPN aqui. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês esse ambiente funcionando. E aí eu vou mostrar a carinha do nosso Moodle. Qual que é a ideia aqui, né? Antes de tentar fazer um live disso, para não demorar tanto, vou jogar aqui, ó, mais ou menos o que eu fiz agora de manhã. Oxe, acho que já está explodido, né? Aí. O que eu fiz agora de manhã Vamos ver se eu consigo. Beleza. Então assim, essa aqui é a carinha do nosso Jenkins. Opa. Essa aqui é a carinha do nosso Jenkins. Ele tem todos os jobs de homologação e tem todos os jobs de produção. É só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Esse aqui foi a hora que, antes do almoço, que eu fiz aqui, gente, por isso que tá bem recente aqui. Para que se não tivesse internet, eu não perder as telinhas aqui, que toda vez que eu vou fazer demonstração, eu fico usando 3G do meu celular com VPN conectado, é ruim. Bom, enfim, eu tenho aqui os deploys de homologação. Então eu posso fazer um deploy de um novo Moodle, um do zero, eu vou pôr um domínio diferente, por exemplo, agora, evento.fornews.com.br, vou fazer um deploy do novo Moodle. Eu clico aqui, né? E eu já passo as telinhas aqui. Eu clico aqui e ele vai me pedir qual é a versão do Moodle, o nome do Moodle, que isso já vai estar atrelado no meu virtualhost para ser a minha URL, vamos dizer assim. E aí ele instala o novo Moodle, faz aquele processo do desenho que eu mostrei para vocês. Eu posso querer fazer um update de algum plugin. Eu tenho um OneTop lá, ele mostrou para mim que tem uma versão nova, eu posso simplesmente clicar aqui e escolher
o plugin que eu quero, ele vai lá no repositório do OneTopic e vai aplicar em homologação. Não sei se vocês têm essas experiências, mas às vezes, nem sempre, uma nova versão de um plugin que está funcionando, ela vem sem bug para você. Então, em ambiente de produção, você atualizar plugin sem um teste antes é meio arriscado. Né? Então, se você acompanhar fóruns lá, vão ver que a velocidade que eles resolvem os probleminhas é muito rápido, mas não deixa de ter. Então, você pode vir e fazer só o update de um plugin, né, e ele vai olhar o Composer lá e ver quais plugins têm atualização e vai aplicar no seu ambiente de homologação. Se você fez uma atualização de Moodle, que é esse cara aqui, Moodle Update. Esse Moodle Update é um Moodle que já está instalado, já instalei, então não tenho mais o processo de criar database, criar virtual host, nada. Eu só quero trazer a versão 2.9.2, por exemplo, eu quero ir para 2.9.3. Eu quero só atualizar uma versão minoritária do Moodle, que geralmente ela não tem alteração de banco de dados, é mais ou menos essa a diferença, tá? Então eu venho aqui no Moodle Update, escolho a última versão, posso até colocar lá Branch Master, ele vai trazer a última versão daquela versão que eu estou, 2.9, por exemplo, e ele vai fazer a atualização da versão minoritária. Ou eu posso vir no Moodle Upgrade, né, a gente tentou usar os nomezinhos bem baseados em Linux, né, apt-get update, apt-get upgrade. E aí você pode fazer a atualização de uma versão majoritária. Quando você faz uma versão majoritária, que é de 2.9 para 3.0, por exemplo, você tem alterações de banco de dados, é uma migração um pouco mais intrusiva, né? Você não consegue voltar, por exemplo, a menos que você fosse um DBA e tirasse algumas coisas, ou tivesse feito um dump do seu banco antes e do seu Moodle Data, porque ele também faz alteração no Moodle Data e tal. Então, a gente tem três formas de fazer deploy. Uma nova instalação, uma atualização de segurança que eles falam, ou de bugs, que é as minoritárias, e uma atualização para uma versão majoritária. Independente, essa não, né? Mas independente de ser minoritária ou majoritária, na hora que ele faz, ele gera pegando o desenho aqui, tá? Pegando o desenho aqui, peraí, deixa eu dar um Alt Tab aqui, vai ficar mais fácil a gente entender o desenho. Ele faz sempre um rollback. Ele faz sempre um rollback aqui em... Vou pegar o desenho aqui que fica fácil de explicar. Antes de ele atualizar, se é uma nova instalação, beleza, ele vai fazer direto, ele vai vir aqui, vai ver que não existe aquele Moodle, você está pegando o job new Moodle, ele sabe que não existe. Mas se você está pegando o job update ou upgrade, antes de ele vir aqui efetivar a versão 3.0 ou a 2.9.3 que você pegou, ele gera uma branch de rollback para guardar todo aquele seu código do Moodle. E via Puppet, ele starta um dump lá no seu post, ou a forma como você quer fazer a sua rotina de backup do banco. E ele gera um snapshot, se eu estou na AWS eu gero um IAM, se eu estou dentro do meu data center local, a gente faz um tar do Moodle data daquela pessoa, para que ela possa colocar em ambiente de homologação, validou, senão ela consegue voltar para a versão que ela estava exatamente no ponto que ela fez a atualização. Então, todo esse processo do Jenkins, por isso que o Jenkins é importante nessa história. Porque todo o processo do Jenkins, ele tem a inteligência de, na hora que eu rodo esse cara, sem eu pedir um backup, ele faz backup, e se eu rodo esse cara, ele também faz backup. E aí, obviamente, que eu tenho tanto o rollback para o plugin, quanto o rollback do Moodle. Ele sempre vai pegar no rollback a última versão que fez backup e voltar. Então, o rollback nosso não é um rollback do tipo, quero voltar 6 meses de Moodle. Não. É um rollback de, quero fazer um deploy, quero atualizar agora. Não funcionou, deu... Tá gravando aí. Deu alguma coisa errada. Foi meu chefe me mata. Deu alguma coisa errada, o processo de rollback ele volta ao estado daquele mesmo momento que estava, porque o Jenkins garantiu junto com o Puppet o dia. Oi? Pump e arquivo. Moodle Data, ele entra no, vamos imaginar, né? No var www Moodle,
ele faz uma branch de rollback, eu não faço uma cópia do var www, mas eu jogo uma branch de rollback. Ele vai no Moodle Data, dependendo do ambiente, ele faz um snapshot daquele disco do Moodle Data, dependendo do ambiente eu faço um tar, aí vai muito da customização que a gente faz ali no Puppet, e ele vai no meu banco de dados e gera um dump daquele momento. Então eu tenho uma foto do meu Moodle Data e eu tenho uma foto do meu banco. Eles têm que voltar a mesma versão idêntica, né, gente? Senão você começa a ter problema lá nos seus arquivinhos de... Não sei se vocês já tiveram isso. Botar uma versão que Moodle Data, com o banco não está legal, eu não clica no PDF e não acha, porque não está referenciado um index que não tem mais no Moodle Data, assim sucessivamente. Para quem vive em Moodle, isso é bem comum. Às vezes o analista acaba fazendo, não tem a preocupação. Então esse seria todo o ambiente de homologação. Eu tenho todas as necessidades previstas, vamos dizer. Aí a gente tem uma particularidade aqui que um plugin nosso está fora do Moodle, que na verdade esse cara aqui, o Welcome, então, é a apresentação do nosso curso, que fica num slideshow. E aí quem atualiza isso é a menininha da acadêmica, a DI. Então ela consegue vir aqui, só clicar, ela sobe o arquivinho e já faz a atualização. Então é uma coisa bem específica, por isso tem um job separado. Bom, enfim, aí eu vou aqui pro... Deixa eu ir por aqui, gente, que é mais rápido. Se eu clicar, por exemplo, no novo Moodle, eu ponho o Moodle Name, que a gente tem um padrão, até porque eu não posso criar... Se eu vou criar instâncias diferentes de Moodle no mesmo servidor, eu não posso colocar o nome Moodle nas pastinhas, porque vai dar algo errado. Então, eu ponho Moodle, traço, e geralmente o hostname vai ser, por exemplo, evento.forlinux.com.br. Eu coloco lá, o Jenkins mesmo já tem, junto com o Puppet, uma inteligência de ele criar a pastinha do Moodle Data assim, a pastinha da aplicação Moodle dessa forma, e o Virtual Host, obviamente, com a URL. Né? Então isso aqui é a inteligência por trás do Jenkins. Aí eu escolho a versão que eu estou fazendo, veja que aqui é um formulário para um helpdesk ou para um cara de infraestrutura fazer, não é para a mocinha da logística, nem a secretária, né? Ela não vai saber, obviamente, que a branch do Moodle tem essa forma de se expor. Então aqui eu só estou falando qual é a branch lá no GitHub que eu vou trazer do meu Moodle para fazer deploy aqui. Moodle 2.9 stable, 3.0 stable, ou eu poderia ir por tag. Por exemplo, eu quero trazer a versão 2.9.1. Aí você pode colocar aí também que o Git vai fazer. Aí eu passo o URL que já vem por padrão do repositório do GitHub, do Moodle. E aqui ó, eu posso subir um Composer que, se eu mostrar um Composer aqui tem 10 minutos só, né? Deixa eu tentar seguir aqui, vai. Mas o Composer, quem já trabalhou com o Composer, vai mostrar exatamente quais são os plugins que eu quero que ele instale. Então, na hora que ele faz um deploy, ele vai fazer um Composer install, ele vai baixando já todos os plugins. O Composer tem que ser pré-definido. A gente tem um padrão, e aí a gente vai tirando conforme o ambiente do cliente. Quando eu rodar aqui em construir, veja que eu construí aqui, ó, 1,5. Quando eu clicar em construir, ele vem aqui na build, né? E começa a rodar a build de homologação. Aí aqui é mais ou menos, quem gosta tecnicamente falando, não vai dar pra ver muita coisa, mas é o processo acontecendo, né? Então ele vai ecoando algumas coisas aqui, isso aqui é o clone que ele está fazendo do repositório do Moodle, aí ele vem com o Composer. Aí lá embaixo ele vai terminar com a Apache configurada, ele dá um reload, porque eu criei um virtual host novo, e aí ele cria o banco de dados e me dá um sucesso aqui. Dando sucesso aqui, se eu vier no Moodle, eu já tenho exatamente, aí é uma nomenclatura que nós adotamos lá, Moodle, aí o evento-hm forlinux.br. De produção fica evento.forlinux.br, ou o nome do cliente especificamente. Aí eu trago aqui um Moodle totalmente limpo, com os plugins já instalados, para começar a customizar. No caso da Forlinux, vou tentar rodar um aqui com vocês. No caso da Forlinux, a gente tem um template. Então, quando eu instalo o Moodle, de fazer uma infraestrutura, tem que passar muito rápido, que é o que, se a gente for entrar, é legal ver. Se a gente faz o processo inteiro aqui, eu faço rollback, depois eu atualizo uma versão, é bem gostoso. Eu, como diretor, eu só fico ali olhando
o que está sendo executado. Mas é uma coisa que tem trazido grandes satisfações para os nossos clientes, porque acho que a grande vantagem disso é a flexibilidade e escalabilidade. Nosso EAD hoje é todo na AWS, não tem como não estar no data center local aqui. A gente faz, sei lá, alguns anos, 8 anos, talvez mais, que a gente já era colocation antes, hoje já é AWS. Então eu uso toda a infra automatizada nossa, a inteligência nossa, com uma potencialidade da AWS para eu conseguir não criar uma infra grande, mas eu crescer conforme a minha demanda. Então hoje pra gente, essa infra, a gente já treinou mais de 15 mil pessoas, essa infra, ela